Nós estamos falando sobre dons ministeriais, ok? Efésios capítulo 4 está falando sobre dons ministeriais. Olha o que diz aqui, vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Então nós estamos falando sobre dons de que aqui em Efésios? Estamos falando de dons ministeriais, tá? Ou seja, dons, existe dois tipos de dons na Bíblia, que são os dons. Eu quero falar essa palavra aqui para que você possa entender. Quero chamar de dons primaz, tá? São os dons que a gente mais usa, que mais conhecemos, tá certo? Que são os dons operacionais e fala comigo, operacionais. O que são dons operacionais? Dons de profecia. Não, eu vou mudar a pergunta. Veja bem, o que são dons operacionais? É a palavra. Que opera. De o que opera. Então são dons que nós vamos colocar em operação. Por isso que são dons operacionais, tá? E aí nós temos também os dons que são os dons que nós podemos chamar de dons de base, tá? Dons de base que são os dons ministeriais, dons operacionais, tá? E os dons de base, ou também podemos chamar de dons de execução, tá? Então os dons operacionais, quais seriam os dons operacionais? Dons de operações, dons de línguas, dons de milagres, tá? Profecia, são os dons que estamos operando, que está sendo operativos, nós estamos colocando em execução. Então quando você opera em milagres, o dom de milagres está em operação. O dom de língua está colocando as línguas em operações. Esses são os dons operacionais, que é para operar. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Ok? E aí nós temos esses dons, que são os dons primários, ou os dons de base, que eu quero chamar assim, aqui em Efésios capítulo 4, 11, que são os dons nossos de execução, os nossos dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, gente, responde comigo, apóstolos, doutores, profetas, evangelistas, pastores e mestres.